E salve acupunturistas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos, nós fazemos o raciocínio clínico para definitivamente buscarmos os melhores resultados com os nossos pacientes, tratando a raiz do problema, que geralmente é as questões emocionais. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível, sobre osteopenia e também dispneia, tá? E como tudo isso interfere diretamente nesse quadro clínico desta paciente, tá? Show de bola? Vamos lá? Vamos falar sobre isso, lembrando que estamos a um passo do maior e melhor evento online e gratuito de acupuntura no tratamento das emoções, que é a Semana da Acupuntura Emocional. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição, o link está na minha bio, tá? Esse evento começa segunda-feira às 8 horas da noite. Segunda, quarta e quinta-feira às 8 horas da noite, já deixe marcado aí na sua agenda para você fazer parte desse evento conosco. É online, é gratuito, você precisa só estar comprometido em assistir conosco. Beleza? Semana da Acupuntura Emocional é online e gratuito. Vai lá, faça sua inscrição, o link está na minha bio. Convide todos os seus colegas para a gente fazer o melhor e maior evento de acupuntura nas emoções novamente. Tá? Esse evento é o último desse ano. Café com Acupuntura. Vamos colocar aqui. Fixar para nós começarmos. Osteopenia. E dispneia. Vamos lá? Fixar aqui para ficar mais fácil. Isso, show de bola, sejam todos muito bem-vindos. Bate a mão aqui, ficou torto. Vamos lá então. Olha só, nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, tá? Com um histórico bem interessante aqui para nós discutirmos, tá? Então vamos lá. Naquele mesmo esquema. Ah, professor, mas você faz isso sempre? Sempre. É a forma que eu vejo de ter uma visão maior e mais ampla dos nossos pacientes através da fisiologia energética. Tá? Então, ó, essa paciente, então, do sexo feminino, começa com a dor na região external, tá? Uma dor na região external, no gradil costal, em especial na base do pulmão direito. Então, olha só, nós temos aqui, né, uma dor no gradil costal, bem na base do pulmão. Tá? Até então, nós não sabíamos de onde vinha essa dor. Tá? Foi feito alguns exames e descobriu, então, né, uma osteopenia. Osteopenia. Tá? E a osteopenia, então, é uma alteração de forma. É uma desmineralização óssea. Então, pega uma alteração de forma. É a terra interferindo onde? Nos metais, né? Em especial no cálcio, que interfere nos ossos, gerando uma desmineralização óssea. Tá? Então, a osteopenia, a osteoporose, né? Ela vem por um desequilíbrio terra, metal e água. Show? Só para a gente ir fazendo já um paralelo sobre todos os processos. E a paciente começa a apresentar também um quadro de dispneia. Dispneia. Falta de ar. Tá? Ela então vai para o médico, faz uma biópsia e descobre um extravasamento de líquido entre a pleura e o pulmão. Tá? Então olha só, alteração de forma novamente. Um extravasamento de líquidos entre a pleura e o pulmão, tá? Então já pega aqui, ó, a pleura pulmonar. Então parece que esse caso se desenha muito na terra, no metal e na água, tá? Faz uma biópsia e descobre então um nódulo na base direita do pulmão. Novamente uma alteração de forma. Olha só que interessante, tá? Esse é o nosso quadro clínico de hoje, com várias alterações, né? Em especial pegando, né, a terra, o metal e a água. Perfeito? Show de bola? Conseguiram pegar essa referência aí? Vamos fazer o diagnóstico da língua? Antes de fazer o diagnóstico da língua, deixa esse leitão. Olha, o que foi? Você não quer lá? Olha aqui. Dá tchau pro pessoal. Senão o pessoal vai achar que você é chorão. Fala pro pessoal. Pessoal, eu vacinei ontem, olha, eu coloquei stipper na vacina. Eu vacinei ontem, tô chato. Dá tchau, pessoal. Fala tchau. Mostra o dinossauro rebelde pra eles. Mostra. Cadê o dinossauro rebelde? Você também é rebelde ou só o dinossauro? Fala, só o dinossauro.
Tchau, dinossauro! Tchau, dinossauro! Tchau. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal! Joga um beijo pra eles. Faz um joia pra eles. Faz um joia assim. Faz um joia assim. Faz um joinha assim. Faz um joia. Hoje não tá com muita graça, não. Faz um joia, então. Aê! Muito bem. Beijo, gatinho. Vai com Deus. Tchau. Ei, só uma leve descontração aqui. Vamos lá, vamos voltar para o nosso diagnóstico de língua. Língua. Me ajudem aí no diagnóstico. Me ajudem no diagnóstico. Uma coisa interessante, né? Algumas coisas interessantes aqui pra gente falar. Não sei se faz sentido, não sei se isso é relevante em todos os casos, mas alguns pontos importantes. Vamos fazer o diagnóstico e depois eu trago esses pontos. Primeiro passo, vamos avaliar se tem saburra. Essa língua apresenta saburra, sim ou não? Se tem saburra, qual a cor dessa saburra? Me ajudem no diagnóstico. Com saburra ou sem saburra? Maravilha, muito obrigado pelo carinho com o Romeu, pessoal. Com saburra ou sem saburra? O que vocês acham? Com saburra. Perfeito. Qual a cor dessa saburra? Qual que é a cor dessa saburra? Branca ou amarelada? Branca ou amarelada? Aparentemente caminhando para o amarelado, né? Caminhando para o amarelado, perfeito! Segundo fator que nós vamos avaliar na língua, a cor da língua. Essa língua é uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? O que vocês acham? Mais vermelha, né? Vermelha, perfeito! Língua vermelha. Show de bola! Terceiro fator que nós vamos avaliar na língua, alterações de forma. Essa língua tem fissura? Essa língua tem edema? Tem marcas de dentições? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Perfeito, fissura dupla em triplo aquecedor médio, indo para o triplo aquecedor inferior ou superior. Chegando ali no pulmão, na transição do baço para o pulmão. Perfeito? Fissura, né? Dupla. Perfeito. Edemaciada? Edemaciada. Edemaciada. Perfeito. E o último fator que nós vamos avaliar, a umidade em relação aos líquidos orgânicos. Essa língua é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela apresenta brilho de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos, em especial no triplo aquecedor superior. Úmida no triplo aquecedor superior. Perfeito! Ótimo! Vamos lá? Vamos traduzir isso? Ó, se a língua está com saburra amarela, ela tem calor. Se ela está vermelha, ela tem calor. Se ela tem fissura no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior, ela tem uma deficiência de INT do baço e também do pulmão, que já pega na transição. Perfeito? Edemaciada, estagnação de Ti do baço. E se ela está úmida, ela tem deficiência de energia Yang do pulmão.
que não coloca os líquidos para circular e eles acabam acumulando onde? Em especial, nesse caso, no triplo aquecedor superior. Show? Perfeito? Vamos lá? Vamos entender? Olha só que interessante que está se desenhando esse caso clínico, né? Olha só que interessante que está desenhando esse caso clínico. O paciente tem grande quantidade de calor pela língua vermelha, pela saburra amarela, tá? Esse calor, ele já, pela saburra amarela, pega aqui no triplo aquecedor médio também, no triplo aquecedor superior, e vai até lá no fundo da língua, certo? Pela saburra amarela que a gente viu ali na língua. Show? Aparentemente, mais calor no triplo aquecedor superior. Show? Fissura em triplo aquecedor médio. Então tem uma deficiência de INT do baço e uma deficiência de energia INT do pulmão. Show? Por quê? Porque a fissura chega até na base do pulmão. Deficiência de Ti é alteração de forma. Deficiência de Ti, o organismo não está tendo, né, energia suficiente no baço para trazer a forma física. Então, gerará nesse processo um quadro, né, de comprometimento, de alteração de forma também do pulmão, porque já chega ali na transição do pulmão. Olha, a paciente está com um nódulo também na base do pulmão direito. Olha lá, deficiência de INT. Perfeito? Muita estagnação, que também gera alteração de forma, estagnação de Ti. E uma deficiência de energia INT do pulmão. Deficiência de energia INT do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Se os líquidos não circulam, eles se acumulam. A paciente está com um extravasamento de líquido entre a pleura e o pulmão, ou seja, a deficiência da energia INT dela fez com que, através da alteração de forma, gerasse um extravasamento de líquido. A energia INT não está conseguindo colocar para circular. E ela tem dispneia, então a dispneia dificulta um pouco a respiração. Por quê? Porque tem um nódulo que atrapalha ali, né, a complacência do pulmão, então gera uma menor captação de energia INT através da respiração, inclusive gerando a dispneia, a falta de ar, né? E por isso ainda dificulta mais a eliminação desse líquido que foi extravasado. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Estão pegando aí? Tá? E aí, a paciente tem deficiência de IN e deficiência de INT no pulmão. Então a paciente tem uma deficiência de T geral de quem? Do pulmão. Falta energia no pulmão, por isso que o quadro se instalou ali na região pulmonar. Show? Vocês estão conseguindo entender? Se estiver entendendo, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender. Porque às vezes eu fico falando aqui, eu não vejo a carinha de vocês. Quando eu estou numa imersão presencial, eu vejo as interrogações na cabeça de cada um. Aqui eu não consigo ver, então eu preciso que vocês me deem um feedback aí desse processo. Tá? Show? Pegaram aí? Ó, então bateu, né? Muita alteração de terra, que interfere no metal, que está interferindo na água também. Perfeito? E de padrão de desequilíbrio energético, ela tem um quadro de excesso de calor que gera estagnação de energia e gera uma deficiência de T geral do pulmão. Padrão sindrômico. Show? Vamos trazer a foto da língua de novo para a gente fazer uma correlação aqui? Me ajudem nisso aqui. Essa paciente, ela começa então com um quadro de dor no externo, tá? Dor no externo, dor no grádio costal, em especial na base do pulmão direito. Faz o exame de osteopenia e descobre uma osteopenia, tem falta de ar, vai para uma biópsia e descobre um extravasamento de líquido entre a pleura e o pulmão e um nódulo na base do pulmão direito. Perfeito? Show? O que é que chama mais atenção nessa língua? Tem alguma característica nessa língua que te chama muita atenção? Olha só, quando eu falo que no diagnóstico nós conseguimos pegar alguns pontos importantes, é isso que eu quero que vocês tenham essa visão.
Qual que é a característica que te chama a atenção nessa língua? Qual que é a característica que te chama a atenção nessa língua? Vamos ver se alguém pega essa referência aí. Qual característica que te chama a atenção nessa língua? Perfeito! Saburra do lado esquerdo da tela, né? Esquerdo da tela, direito do paciente, né? Que a paciente está de frente para nós. Olha só que interessante. Essa paciente ela tem uma saburra mais espessa, mais pegajosa, mais grossa do lado direito da língua. Será que é coincidência ou será que faz sentido? Uma saburra mais úmida, mais pegajosa, mais grossa do lado direito da língua do nosso paciente, né? Para nós que estamos de frente, está do nosso lado esquerdo. Uma saburra mais grossa, pegajosa, ela nos remete a uma questão de umidade, mucosidade, fleuma. Então essa paciente tem uma fleuma que gera uma alteração de forma, por isso gera o nódulo. Calor e umidade. Show? Que loucura isso, né? Faz sentido isso para vocês? E as características, né, de diagnóstico da língua que chamam mais atenção nessa paciente são fissuras, né, 2 fissuras de característica até profunda, né, que pega na base do baço até chegando na região do pulmão, e o edema, né, que mostra realmente essa umidade, mucosidade e fleuma. Show de bola, né? Interessantíssimo. Então agora nós temos aqui o nosso caso clínico. Uma paciente com um nódulo que vem por conta, né, que vem trazendo outras sintomatologias, né, um nódulo na base do pulmão direito, né, que vem gerando então quadro de dor e falta de ar, dispneia. Quadro de dor e dispneia. E por que vem então esse quadro de nódulo causando dor e dispneia? Então nós temos aqui um excesso de estagnação de Ti por conta desse processo de desdobramento de umidade, mucosidade e fleuma. Então muita estagnação de Ti que gera então um processo de calor. É um processo inflamatório, porque tem extravasamento de líquido entre o pulmão e a pleura. E se tem extravasamento de líquido entre o pulmão e a pleura, né, gera um processo inflamatório para o organismo, né, tentar limpar todo esse processo. Né, então tem um líquido que está onde não deveria estar, então o organismo gera um processo inflamatório para tentar drenar esse líquido. Muitas vezes ele pode conseguir, outras não, tá? Gerando calor, gerando um quadro de deficiência de Ti geral do pulmão. Esse é o padrão de desequilíbrio energético. Show? Isso aqui então gera um quadro de dor, uma síndrome B. Síndrome B é um quadro de dor. E também gera uma falta de ar pela deficiência da energia Yang do pulmão. Perfeito? Olha só que interessante, hein? Olha só que interessante. E nós precisamos tratar, né? O nódulo vem de alteração da terra, né? Por conta da estagnação de Ti. Então fazer aqui a dessensibilização da terra para diluir essa energia, diminuir níveis de possíveis preocupações, a dessensibilização do fogo para diminuir o excesso de calor, tá? E fazer a dessensibilização do metal para melhorar essa deficiência da energia do pulmão. Tá? Então, dessensibilização da terra, dessensibilização do fogo, dessensibilização do metal. Tá?
A síndrome B, nós podemos fazer a dessensibilização da madeira. Por quê? Porque a síndrome B ela é uma síndrome complexa que vem de muita estagnação ou deficiência de energia ou até mesmo das duas. Então, quando nós temos alteração de energia ancestral, de essência, de energia yin e de energia yang, isso tudo compromete o sangue e os líquidos orgânicos. Por isso que geralmente nós fazemos a dessensibilização da madeira. Tá? E a dessensibilização de energia yang do pulmão também vem da dessensibilização do metal. Tá? Então, isso é o início do tratamento do nosso paciente, da nossa paciente. Certo? Em qualquer momento você pode fazer a dessensibilização gestacional para melhorar emoções que possa carregar desde o período que estava no ventre da mãe dela. E se você quiser saber qual que é a raiz do problema, você vai ter que chegar na dessensibilização da constituição física. Essa aqui que vai mudar todo o jogo, porque você vai entender qual que é o local de menor resistências que gera esse padrão de desequilíbrio dessa paciente, tá? Aparentemente ela tem muita dessensibilização, aparentemente ela tem uma constituição da água e do metal, tá? Eu não fiz a avaliação completa, mas pelas características que a gente vê, geralmente, pode estar ligado à característica da água e do metal. Então, a constituição física dela pode ser da água mais metal. A gente tem que fazer a avaliação direitinho para saber qual que é a porcentagem de cada um, ou se tem algum outro elemento envolvido. Show? Perfeito? Pegaram aí? Professor grande, Karen, perdi a explicação porque essa fissura dupla na língua. Não tem uma explicação específica para fissura dupla, tá? Só mostra que é um caso mais crônico ainda de deficiência de yin chi do baço, tá? A fissura, quando ela é única e profunda, ela tem deficiência de yin chi do baço. Quando ela é dupla, então ela mostra uma cronicidade maior dessa deficiência de yin chi do baço, tá? Basicamente é isso, não tem uma explicação mais concreta sobre essa questão ou algum diagnóstico diferencial para a fissura dupla, tá? Consegui responder? Sim ou não? Perfeito, pessoal? Então, aqui está o nosso caso clínico, tá? Um caso clínico com muita alteração de terra, metal e água. Por isso que nós vamos fazer bastante dessensibilização da terra, dessensibilização do fogo, dessensibilização do metal, para melhorar esse processo. Professor, você em momento algum colocou a dessensibilização da água. Eu posso fazer? Pode também, e com certeza deve fazer. Porque a água que domina o fogo. E o fogo está com muito calor no próprio coração, muito calor na terra para tentar diluir essa estagnação de energia e muito calor também na água, consumindo o quê? Consumindo a essência, consumindo o yin chi dessa paciente. Show? Perfeito? Fez sentido aí essa discussão de casos clínicos? Então, alguns recados importantes. Tá? Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me chame no direct, mande a foto da língua e também a anamnese desse paciente que eu coloco e trago aqui para a gente fazer. Segundo recado, Semana da Acupuntura Emocional. Tá? Semana da Acupuntura Emocional é um evento online gratuito, basta você se comprometer em assistir as aulas com a gente, começa segunda-feira. Segunda, quarta e quinta-feira às 8 horas da noite. Se você assistir tudo ao vivo, você vai ter acesso a todo o material em PDF. Eu explicarei nas aulas como você baixa todo esse material em PDF e também ao certificado. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. O link está na minha bio, vai lá, faça sua inscrição, convide todos os seus colegas, que vai ser fantástico esse evento. Tá? Professor, outra característica desse caso clínico, né? O senhor não falou a respeito das emoções. Pode ter um excesso de ansiedade, pode ter um excesso de preocupação, muita insatisfação e tristeza, e também insegurança e medo. Insegurança e medo. Faz sentido isso aí para vocês? Tá? Professor, sei que não tem nada a ver, mas já tratou algum paciente com queixas de vício em jogos de aposta? Olha, dentro da nossa imersão presencial do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional que aconteceu esse final de semana em São Paulo, nós discutimos muito a respeito disso, tá? Nós falamos sobre todos os vícios. Álcool, tabaco, drogadições, né?
maconha, cocaína, crack, e também falamos sobre os jogos em apostas. Todos eles estão ligados a uma luta e fuga. Nós temos que avaliar o nosso paciente para saber onde está esse padrão de desequilíbrio. Tá? Por isso que eu recomendo sempre o curso de acupuntura na inteligência emocional, porque você vai avaliar os desequilíbrios energéticos, os desequilíbrios físicos e chegar na raiz do problema com a constituição física. Então você vai saber qual que é a busca, né, que ele vai para jogos de apostas. Será que é por uma frustração? Será que é por uma insatisfação? Será porque é pura ansiedade, euforia, momento, né? Joga sem gerar discernimento e conscientização dos efeitos que aquilo vai causar? Será que é por um excesso de preocupação? Será que é por insegurança e medo que ele joga isso para aumentar a adrenalina e trazer, né, um momento de satisfação para ele? Então, alguma coisa tem por trás. Cada paciente deve ser avaliado unicamente. Show? Perfeito? Maravilha? Então é isso aí, pessoal. Caso interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Fez sentido aí pra vocês? Fez sentido aí pra vocês? Muito interessante o caso, né? Muito interessante o caso. Ah, professor, e como vai ser isso aqui? É fazer uma dessensibilização de cada e o paciente vai melhorar? Possivelmente não. É um caso mais crônico, que já vem de longa data. Então, muitas vezes você vai repetir cada uma dessas dessensibilizações por mais sessões. O que vai determinar isso? É as reverberações do nosso paciente, tá? É como ela vai responder frente a esse tratamento. É uma coisa que eu comentei muito na imersão presencial, né, desse final de semana, é justamente essa questão, né? O próprio paciente, ele vai direcionar o seu tratamento. Muitas vezes você começa o tratamento no seu paciente e ele vai te dando todas as informações, o corpo do paciente vai te dando todas essas informações para você progredir esse tratamento, né? Então muitas vezes nós fazemos uma dessensibilização, por exemplo, aqui, ó, da terra nessa paciente, né? E ela reverbera com uma dor de cabeça, ou ela reverbera com uma dor lombar. Então aí vai direcionar o nosso tratamento. Se ela reverbera com a dor... Voltou aí, pessoal? Entrou uma ligação aqui, voltou? Travou aí, pessoal? Como é que tá? Se ela reverbera com a dor de cabeça, próxima é a dessensibilização da madeira. Se ela reverbera com a dor lombar, dessensibilização da água. Tá? Então precisamos estar atentos a todo esse processo, porque o próprio paciente, ele vai determinar a evolução dele, vai determinar a progressão do tratamento. É isso que que é fantástico, que é interessantíssimo no tratamento das emoções. Quando você começa a limpar as emoções, tá, pessoal? É como se você começasse a descascar uma cebola e vai tirando uma camada por vez e vai aparecendo outros problemas que você vai descascando até ela se tornar limpa. Então, às vezes você pega uma cebola, ela tá toda marrom ali por fora, né, com as suas cascas, né? Às vezes tá até mais suja, você vai tirando e vai limpando e ela vai ficando na parte mais pura dela. Tá? Então é descascar uma cebola o tratamento das emoções, e nós não sabemos quantas camadas cada paciente vai estar, mas nós sabemos que vai ser um processo de transformação, um processo de limpeza emocional e profunda. Tá? Por isso que nós temos os melhores resultados quando nós tratamos com a acupuntura na inteligência emocional. Por isso que eu vou demonstrar como isso funciona mais a fundo. Então, se você quiser aprender como fazer cada uma dessas dessensibilizações, né? Inclusive no evento da Semana da Acupuntura Emocional, eu vou mostrar na prática como fazer isso. Tá? Por quê? Porque se eu mostro na prática, você faz em você, faz nos seus pacientes, você já começa a ver os melhores resultados, e aí você vai falar assim, eu preciso também fazer um tratamento profundo das emoções, porque a raiz do problema está aqui. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso Café com a Acupuntura de hoje. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, só me chamar no direct. Se tem um caso clínico que queira que eu faça, me chame no direct. Se você quer participar das aulas da Semana da Acupuntura Emocional gratuita, me chame no direct também que eu te passo o link. Tá? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tá? E se você tem vontade de fazer uma imersão presencial, tá? Nós estamos organizando algumas datas para o ano que vem. Tá? Vai ser interessantíssimo. Quem tiver interesse, também me chama lá no direct que eu te coloco aqui na lista de espera para quando a gente definir as datas eu já
passar para você. Porque as imersões, geralmente, eu não divulgo, tá? Por quê? Porque as minhas turmas são pequenas. É muito intenso o presencial, tá? Então, é muito pequeno, então, geralmente, eu não divulgo. Falo aqui nas lives e acaba fechando toda a turma. Beleza? Como enviar foto da língua? Direto no direct você consegue me enviar, tá, Gilda? Lá no direct tem um íconezinho tipo de paisagem, você clica e consegue enviar a foto. Beleza, pessoal? Tenham todos um excelente dia, bom final de semana para todos vocês. Volto na segunda-feira. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, podcast Melhores Alunos. Às 8 horas da noite, primeira aula da semana da acupuntura emocional. Se você não perder essas aulas, eu te garanto que você começa 2025 com o pé direito, trazendo os melhores resultados para os seus pacientes. Um grande abraço, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.